Oi! Hoje vamos começar uma série de vídeos onde você vai entender o Photoshop de vez. Vamos explorá-lo nos mínimos pedacinhos para conseguir utilizar ao máximo essa super ferramenta, mas com um olhar voltado para o texto. Eu sou Candice Gagliarini, se esse papo te interessa, vem comigo! Tá aí um nome que, se você trabalha com design, deve escutar o tempo todo: Photoshop. Ele é o queridinho de muitos de nós artistas e quem não conhece pode sim acabar ficando com medo dessa ferramenta e suas milhares de janelas. Mas aos poucos vamos explorar essa ferramenta e suas várias funções. Para começar, vale fazer uma observação super importante para nós que trabalhamos com o texto. O Photoshop não foi desenvolvido para trabalhar com o texto. Foi desenvolvido para várias coisas, como imagens fotográficas, vídeos 3D, enfim. E nós, do texto, nos aproveitamos e nos adaptamos a essa ferramenta. Então, conforme formos passeando pelo Photoshop, vou sempre que possível puxar o olhar para o texto e dar foco e atenção para as ferramentas que vamos trabalhar. Quando só existiam estamparias rotativas, cilindros e localizadas quadros, os profissionais da área optaram a trabalhar preferencialmente nos canais, por conta de sua maior semelhança com o negativo, que é o que gera a gravação dessas matrizes. O efeito colateral disso é que, quando trabalhamos com os canais, perdemos grande parte e recursos existentes no programa. Isso também acontece quando trabalhamos com outras imagens que não são RGB. Mas, com a chegada da estamparia digital e sublimação, a história mudou e o leque de possibilidades se abre novamente. E a maneira de se trabalhar com a arte também mudou, e hoje conseguimos usar os mesmos recursos da digital para o cilindro de maneira adaptada. Para você conseguir fazer isso, você terá que rever a maneira que você trabalha. Para começar, você tem que ver o que realmente sabe sobre o programa. Assim você vai conseguir enxergar tudo que ele tem a lhe oferecer. Também teremos que levar em conta que, desde o lançamento do Creative Cloud, as atualizações são constantes, a ferramenta fica cada vez mais poderosa e sempre temos coisas novas para aprender. Mas vamos por partes. Começaremos literalmente do início, e por quê? Eu sei que existem muitos profissionais que sequer leem o que o programa joga na nossa cara. Tudo bem, eu também já fui assim, mas se queremos elevar o nosso nível profissional, temos que mudar, temos que saber mais para que o nosso repertório de soluções esteja cada vez mais rico, cada vez maior. Então vamos lá. Quando abrimos o Photoshop pela primeira vez, veremos essa janelinha. Nela teremos duas opções para começar a criar um trabalho. Ela vai se apresentar exatamente dessa forma se você nunca criou nada nessa instalação. Também teremos a opção Recentes, mas nesse caso não estará funcionando, já que não temos nada recente para abrir. Mas caso você já tenha utilizado, ela vai te apresentar essas thumbnails dos últimos arquivos. Na sequência teremos o Creative Cloud Files. Quando clicamos, se você estiver com internet e logado na versão original do programa, ele vai abrir uma janela onde você terá disponível opções de tutoriais para aprender a utilizar a cloud ou acessar a sua cloud na web. Quando você clicar no botão Acessar, essa outra janela vai se abrir. Agora apenas vou sinalizar suas funções básicas e depois faço um vídeo para explorarmos mais o potencial da cloud. Agora apenas uma curiosidade sobre a assinatura do plano da Adobe. O mesmo login pode ser acessado em duas máquinas. Você pode usar um computador em um determinado local de trabalho e um também em um notebook pessoal, por exemplo. E pelo cloud você consegue acessar os seus arquivos desde que eles estejam salvos na pasta Creative Cloud Files. Caso você não saiba onde fica essa pastinha, procure o símbolo da Creative Cloud na sua barra de tarefas. Vai te abrir uma janela
e ela vai te mostrar seus aplicativos, as atualizações, entre outras coisas. Na sequência, é só você clicar em Arquivo, na pasta superior da janela, e você terá a opção Abrir Pasta. Um toque. Vai depender da sua internet a velocidade que seu arquivo sobe para a nuvem, que ele sincroniza. Voltando para a cloud. Como acabei de explicar, seus arquivos sincronizados vão aparecer aqui. Temos a opção Criar pastas para organizar os arquivos. Você também pode fazer um upload manualmente dos seus arquivos. O que acontece é que quando você envia um arquivo para a pasta, ele fica tentando carregar automaticamente. E a hora que a nuvem conseguir, ele sincroniza. Uma hora vai. E se você tiver urgência em um determinado arquivo que ainda não está carregado, você tem essa opção para começar a carregar caso ele ainda não esteja. Agora eu vou te falar sobre a biblioteca. De uma maneira bem simplificada, é onde você pode guardar os seus arquivos que você usa com frequência e também compartilhar com alguém. Você pode compartilhar cartelas de cores, logos, fichas, croquis, brushes, enfim, coisas que você queira acessar na sua segunda máquina ou compartilhar com alguém. Outra função simples, mas não menos importante, é o famoso excluído. Caso você tenha excluído algo sem querer ou bater aquele arrependimento, corre aqui. Mais uma vantagem bem legal de se trabalhar com o Creative Cloud é que se você estiver trabalhando em um computador que não seja seu, você pode logar a sua conta, que ele vai baixar todas as suas configurações, atalhos, janelas personalizadas, workspace. E quando você terminar, é só deslogar que ele volta tudo como era antes. A única coisa que você vai precisar fazer, caso já tenha duas máquinas com seu login, é escolher qual computador você vai deslogar e tudo certo. Voltando à nossa janela cinza inicial, aqui temos também o Lightroom. Essa ferramenta é mais voltada para a edição de imagens e fotografias em larga escala e que nós não iremos falar sobre ele, pelo menos não agora. E finalmente o Create, New e o Open. O Open não temos muito o que falar, é para você abrir um arquivo já existente. Mas o Create New temos sim algumas coisas para conversar. E antes de falar sobre ele, quero te fazer alguns questionamentos. Quantas vezes você criou um arquivo simplesmente a partir de uma imagem da internet? Ali no botão direito, abrir como Photoshop ou com um atalho Command N Enter, sem sequer olhar para a janela que o Photoshop lhe apresentou. Pode parecer bobagem, mas vou te falar tudo o que essa janela normalmente ignorada pode lhe oferecer. Uma grande coisa que podemos ter com essa janelinha é a economia de tempo. E para nós que vivemos na correria do texto, isso é bem importante. No Recentes, você sempre terá suas últimas configurações utilizadas. Assim, caso precise repetir essas configurações, é só pegar ali. Agora, se você sempre usa uma determinada medida, pode dar um nome para essa medida e clicar nesse botãozinho para salvá-la e ela ficará guardada nessa aba Saved. Sempre que você precisar, é só ir ali pegar. Todas essas outras abas que você tem na janela são pré-definições que o Photoshop te oferece. Tamanhos de papéis internacionais, perfis de ilustração, arquivos de web, configurações de tela de celular, filmes e vídeos. Aqui nesse link abaixo, se você quiser, pode pegar mais alguns templates com novas configurações na Adobe Stock. Agora é aqui nessas configurações onde temos que prestar mais atenção, ter maior cuidado, porque aqui vamos garantir que estamos iniciando um arquivo corretamente. Nessa caixinha fica a largura da sua imagem, nessa outra a altura. Nesse próximo campo ao lado teremos a unidade de medida. Se você sabe o tamanho que tem que ter o arquivo em centímetros, é só colocar a unidade de centímetros. Se você sabe em pixel, coloca em pixel. Por aí vai. Essa unidade também será exibida na sua régua dentro do Photoshop. Sobre a altura e a largura, quando podemos ter problema?
Se você arrastar para esse novo arquivo um outro arquivo que está com uma área maior, você pode estragar a imagem. Se você estiver em Layers, tem que conferir se não tem nada escondido fora da área de visualização, antes de fechar a imagem ou dar um crop, porque o que não estiver visível pode ser cortado, eliminado do desenho. Agora, se você estiver trabalhando em canais e o arquivo novo é menor ao que será adicionado, o que não couber o Photoshop exclui, ele corta na hora o que ficou para fora. Se o arquivo novo estiver maior ao que será adicionado, dependendo das configurações, pode te dar algum probleminha, você tem que fazer algumas correções e limpezas depois. Então, principalmente se você estiver trabalhando nos canais, o melhor é estar com a medida no tamanho exato. Agora, se não tiver como fazer isso, prefira estar com um arquivo maior, com mais espaço na sua área de trabalho, para não perder partes do seu desenho. Nessa situação de arrastar um arquivo para dentro do outro, também temos que ficar de olho na resolução. Mas eu volto a comentar mais para frente assim que chegar na caixinha da resolução. Aqui em orientação, ele simplesmente está nos mostrando se o arquivo será em retrato ou em paisagem. Clicando um no outro, ele inverte as medidas. Artboards. Se você ativar essa opção, ele vai lhe permitir trabalhar com diversas artes no mesmo arquivo. Pode criar coleções, arquivos PDF, multipáginas, uma parada assim. Resolução. Aqui nós teremos a opção de trabalhar com pixel por polegada ou pixel por centímetro. O pixel é a menor unidade da nossa imagem e o formato dele é quadrado. A resolução é quantos quadradinhos desse você vai ter em uma unidade de medida que você escolheu, polegada ou centímetros. Geralmente trabalhamos com as artes em polegadas. Foi-se criado esse padrão para ter uma unidade de tamanho comum entre as empresas ou simplesmente virou padrão por ser a primeira opção que aparece. Vai saber. E isso acabou se tornando um tabu. Já aconteceu comigo de ter a minha arte devolvida de uma gravadora apenas porque estava em centímetros. Eu tive que alterar para polegadas, alterar a resolução para poder dar sequência no trabalho. A gravadora devolveu por achar que o tamanho da imagem estava muito grande, muito pesado. Mas na verdade são apenas unidades de medida. O que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? São coisas diferentes, mas ambos possuem 1 kg. Ou seja, se você colocar a quantidade de resolução correspondente à unidade certa, serão iguais da mesma maneira. O que o Photoshop faz é o seguinte: quando você passa de polegada para centímetro, ele divide a medida por 2,54 e de centímetros para polegada, ele multiplica por 2,54. E por que 2,54? Porque 2,54 é uma polegada em centímetros. Mas você não precisa se preocupar com isso, o Photoshop faz a conta para você. A única coisa que você precisa é colocar a resolução que você quer e trocar a unidade de medida. Mas para você não criar confusões desnecessárias na sua vida, defina o quanto de resolução você precisa e use como padrão pixel por polegada, ok? Outra informação importante sobre a resolução: quando você passar um arquivo existente para dentro de outro arquivo, pode ser novo ou já com alguma coisa dentro, é super importante que eles tenham a mesma resolução, porque senão eles terão diferença de tamanho. Exemplo: 12 centímetros em 300 dpi é diferente de 12 centímetros em 600 dpi. Se você jogar 12 centímetros que estava em 600 em um arquivo de 300, ele vai se tornar 24, ele dobra. Então fica de olho, os arquivos têm que estar na mesma resolução para as medidas baterem. Color Mode. Esse assunto vou passar rapidamente porque é outro tópico que precisa de um vídeo só para ele. Simplificando, o Color Mode é um modo de cor que você vai trabalhar. Cada tipo serve para uma finalidade.
E sempre que você precisar converter entre eles, você terá uma perda de informação nas cores. Existe uma maneira correta de se fazer para minimizar as perdas, mas fica para um vídeo só sobre esse assunto. Um exemplo para o texto: se você for trabalhar para uma arte que será feita em digital, trabalhe em RGB Color. Se você for trabalhar para cilindro, onde depois as cores serão separadas, você pode trabalhar em CMYK. Assim você terá uma visão mais próxima do resultado e facilita na separação dessa arte. Bit. Aqui o negócio é o seguinte: sempre deixe em 8. Aqui você define a quantidade de informação na escala de tom. Quanto mais bit, mais suave vai ser o degradê, pois vai ter mais etapas de passagem entre um tom e outro. Só que as máquinas de saída, como impressoras, máquinas de impressão digital, plotter, hips de gravação de cilindros e por aí vai, na sua maioria esmagadora eles trabalham com 8 bits. Então, se você trabalhar em outro valor, as máquinas não vão ler o seu arquivo. E para corrigir esse problema, temos que criar um novo arquivo em 8 bits e colar cada layer ou objeto que tiver nesse arquivo para um novo, porque depois de criar um arquivo não tem como converter. Background Contents é onde você escolhe a cor que vai trabalhar do fundo, mas se quiser e precisar pode alterar depois. O quadradinho colorido ao lado te dá o Color Picker, que é onde você escolhe a cor. Opções avançadas, Color Profile. Aqui vamos começar a falar sobre o famoso perfil ICC, que para variar é outro assunto extenso. Dependendo de para quem vai esse arquivo, será utilizado um perfil diferente. Então aqui não vamos mexer e o arte finalista vai converter conforme sua necessidade. Normalmente para o texto, quando desenhamos para digital, podemos trabalhar com o Adobe RGB 98. Pixel Aspect Ratio. Aqui é o seguinte, não mexe. E agora o que vou falar pode confundir um pouco a sua mente. Você pode mudar as proporções do seu pixel. Mas isso é para a saída de imagem, um assunto muito louco que nós do texto não vamos usar. O negócio é deixar quadrado mesmo, que tá tudo lindo. Agora sim, podemos abrir um novo arquivo. Se esse vídeo lhe gerou curiosidades ou dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se você gostou e lhe foi útil, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e boa prática!